Bom dia, Karina. Tudo bem? Bom dia, Karina. Olá, bom dia, Aline, tudo bom? Bom dia, querida. Bom, gente, nós estávamos aguardando a Karina entrar. A Karina já está aqui. Então, vamos começar a nossa primeira reunião desse semestre da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, né? Lembrando que nós fechamos o semestre passado, nos organizando para nos prepararmos para um evento que provavelmente vai ocorrer depois da COP30, ou seja, já para a gente se planejar para o evento que vai ocorrer em 2026, no início do ano. Eu acho esse tipo de planejamento perfeito, dá tempo da gente organizar muita coisa. Eu só estou aguardando o nosso parceiro nesse evento, né, que é o professor Faião, e ele, assim que ele tiver tranquilo, a gente começa com as nossas reuniões para organizar isso. E também vamos depender, para que esse encontro aconteça, vamos depender do que vai acontecer na COP30 em novembro, para que a gente possa, porque lá é que vão ser dadas diretrizes, né? Então a gente tem que, de qualquer maneira, aguardar, mas isso não significa que a gente não possa começar os nossos preparativos para que a gente possa fazer um evento bonito, forte e com responsabilidade, uma responsabilidade social importante para o nosso Estado. Bom, hoje, a pedido da professora Aline, nós temos como convidada a Karine, né, que é do selo social, e ela vai nos apresentar um programa. Então, eu vou, primeiramente, passar a palavra para a Aline, para que ela possa fazer umas considerações iniciais, e depois a Aline passa a palavra para a Karina. Vamos deixar ao final da explanação, não sei quanto tempo a Karina vai utilizar, mas fique à vontade, nossa reunião é de 1h30, mais ou menos, 1h30, no máximo 2 horas, e aí vamos deixar ela fazer essas exposições e depois a gente faz as nossas reflexões, sugestões, dúvidas e tudo mais. Então, Aline, por favor, a reunião é sua hoje. Ficarei aqui Isso. atento e esperando a fala de vocês. Bom dia, muito obrigada, Fred. Mais uma vez, obrigada, Fred, e ao Fórum Permanente. Mande saudações aí à Tia Ju, por dar esse espaço para que a gente possa conhecer, e quando eu falo a gente, eu estou falando aqui os membros do Fórum Permanente, especificamente a Câmara Temática de Desenvolvimento Sustentável. Eu, como representante do Cefet, já há 2 anos eu conheço o trabalho do Instituto Selo Social, aonde aqui vocês estão com a Karina Giunco, faz parte da equipe do Selo Social, e vai falar um pouco acerca dessa instituição que, junto com várias organizações pelo país, bem como várias instituições de ensino superior, hoje o Cefet já foi aí premiado por diversas vezes, e eu vi a oportunidade de vocês aqui conhecerem um pouco do selo social, do selo ODS, principalmente nesse momento, nesse ano, que falamos tanto aí nos ODS, na Agenda 2030, e todo esse percurso aí que nós, como representantes de organizações, buscamos aí de forma consciente conscientizar todos os nossos parceiros. Então, Karina, também, mais uma vez, obrigada. Mande saudações a Fernando e a toda a equipe. Eu sou a ponte, eu falo que eu sou a ponte aonde podemos aí fazer um Rio de Janeiro que se destaque, como hoje as instituições de ensino pelo Brasil vêm se destacando. Conta comigo, mais uma vez, o palco é seu, Karina, por favor. Karina, antes de Muito você começar, você tem alguma apresentação? tenho, Se vamos você lá. não conseguir compartilhar, você manda pelo WhatsApp para mim, que eu mando para Luana, que aí ela apresenta, tá? Mas tenta compartilhar aí primeiro. Deixa eu ver. Eu tenho conseguido compartilhar, mas às vezes ele não fica tela cheia. Então, olha, veja se vocês Foi. estão vendo tela cheia. Perfeito. Perfeito.
Ah, então tá ok. Bom, então, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? A Aline, já nossa parceira aí, estivemos junto na certificação do ano passado, mas já Cefet já está com a gente aí alguns ciclos do selo ODS Educação. E a ideia foi a gente conversar um pouco sobre o que é o Instituto e essa certificação que a gente está levando agora para a cidade do Rio de Janeiro. Então, o Instituto Selo Social, ele tem uma campanha agora comemorando os 10 anos, né? Tudo por um mundo melhor, uma década de tecnologia do selo social. E nós somos uma OSC, né? Uma organização da sociedade civil. Nós ficamos em Santa Catarina, mas a gente tem uma atuação nacional. O nosso propósito é tornar o Brasil mais justo e inclusivo para as pessoas, e nós fazemos isso através de programas estruturados que visam principalmente capacitar e assessorar as pessoas para a execução de iniciativas sociais que estão relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, conhecer, né, as prioridades de ação, os gargalos dos ODS nos seus territórios e, a partir disso, fomentar uma rede que trabalhe em conjunto para fazer a melhoria desses indicadores locais, né? Os nossos territórios de atuação hoje, presencialmente, porque a gente tem o Selo Social, que é um programa que trabalha para cidades, que eu vou explicar a metodologia correta aqui para vocês, onde a gente atua de forma presencial, e para fazer rede a gente tem encontros presenciais, e a gente tem outros programas, né, como o Selo ODS Educação, né, que foi aí a ponte que nos ligou a Aline, e que trabalha com instituições de ensino superior, e aí sim de todas as regiões do Brasil. Em 2024, né, que a gente tem um trabalho anual com a certificação, ela sempre começa no início do ano e vai até novembro, com inscrições na plataforma e fazendo o processo para certificação, né? Então, o ano passado, nós tivemos mais de 8.000 horas de assessoria, mais de 610 horas de capacitação nos municípios que a gente atua, principalmente Sul e Sudeste, e no Distrito Federal. 98% de aprovação média dos nossos treinamentos, e o ano passado foram mais de 700 organizações inscritas. Esse ano nós já tivemos mais de 900 organizações inscritas, mas para vocês entenderem o processo de certificação, atualmente nós temos pouco mais de 500 que estão aptas à certificação, né? Porque tem todo um processo aí para certificar. Nesses 10 anos de atividade, já foram mais de 2.000 instituições certificadas, com quase 7.000 projetos assessorados individualmente, né, por uma equipe especializada, e mais de 20.000 impactos sociais registrados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a nossa rede, né, aqui a gente fez um recorte de 2020, né, mas é anterior a isso, mas para mostrar esse crescimento e esse número de inscritos que nós tivemos agora em 2025 também, né? Nós já fomos, em 2021, premiados como uma das 10 soluções, né, mais inovadoras para a implementação da Agenda 2030 no Brasil, né? Esse reconhecimento foi dado pelo GT da Agenda 2030, que é quem produz o relatório Luz, e depois desse reconhecimento, inclusive, a gente hoje faz parte do GT da Agenda 2030, ajudando, inclusive, na elaboração do relatório Luz, que já foi lançado esse ano, né, primeiramente em Nova York, e agora vai ser lançado no próximo mês aqui no Brasil também, e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de São Paulo. As nossas iniciativas, né? Então, a gente tem 2 iniciativas, que são as iniciativas mais robustas, nossos carros-chefes, né? E eu vou explicar para vocês, principalmente aqui a do Selo Social, que é a iniciativa que a gente está com essa proposta de implantação agora na cidade do Rio de Janeiro. Então, o selo social, né, a certificação do selo social, ela é uma tecnologia social que trabalha a união de empresas, ONGs e órgãos públicos para que a gente possa transformar o nosso pedaço de Brasil, os territórios brasileiros, né, num lugar melhor para se viver. A gente faz isso através do estudo de indicadores locais que estão relacionados com os ODS, mas algumas cidades e estados, inclusive, têm
monitoramentos próprios que a gente utiliza também de acordo com o território, e dessa forma, então, a gente cria essa certificação que acaba identificando organizações que trabalham na cidade, que saem do seu status quo, né, ali de fazer um projeto ou ter uma responsabilidade social responsiva e passa a pensar junto com um grupo de organizações de uma forma mais estratégica como que esse grupo pode se potencializar para melhorar os projetos e os impactos sociais, consequentemente melhorando os indicadores locais. Então, acaba virando uma identidade mesmo que une organizações que têm o compromisso de assumir esses espaços, de executar essas ações e obter resultados para a melhoria da qualidade de vida da população. O programa ele é uma metodologia que trabalha 4 grandes eixos. O primeiro, a mobilização e a integração desses setores, então empresas, órgãos públicos, sociedade civil, então a gente convoca, né, as lideranças desses setores, faz um treinamento e uma qualificação com eles de acordo com a nossa metodologia, que trabalha não só a identificação dos ODS, mas da meta que aquele resultado está contribuindo, né, para os indicadores locais, e dessa forma a gente tem mais pertencimento, né, do que exatamente o meu trabalho contribui no meu território. Faz um reconhecimento e uma valorização por meio da própria certificação, né? E assim a gente vai identificando quem são as organizações locais. E essas organizações, a gente tem exemplo em cidades onde a gente trabalha, que formam uma rede que, inclusive, fica muito mais, consegue ter uma resposta muito mais rápida em questões como a gente já teve aqui em Santa Catarina ou em outros locais, mesmo de São Paulo, enchentes e etc. É uma rede que consegue dar uma resposta mais rápida tanto para as questões emergenciais quanto para as questões de longo prazo na cidade. Mas essa rede hoje ela já também se transforma também não só em questões sociais, mas em negócios também. A gente já teve organizações que, por exemplo, do Distrito Federal, que precisava de um transporte do interior de São Paulo e identificou a empresa que fazia parte do programa e faz, então, o negócio com a empresa, porque verifica essa questão da responsabilidade social também, né, que hoje a gente sabe que é um diferencial. E depois a gente promove e divulga essas organizações como uma forma de estimular e incentivar outras organizações a fazer parte do grupo. Então, muito trabalhado, muito construído, né, em cima dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclusive com o ODS 18, que já faz parte da plataforma, né? Eu faço parte da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então eu tive junto à construção tanto dos indicadores, né, que são preliminares, dos indicadores e das metas do ODS 18, assim como do lançamento deles também. E esse programa de desenvolvimento social local, ele é muito focado nas pessoas que são os protagonistas, né? E nós temos pessoas, muitas vezes, que migram de uma empresa para outra e a empresa que ela saiu permanece com uma nova pessoa e ela traz, então, uma nova empresa ou uma nova ONG ou uma nova secretaria, né? Porque a gente trabalha aí com todos os setores integrados. Então, esse foco nas pessoas, que é quem realmente faz a diferença no desenvolvimento social local, é um dos focos mais importantes do programa também. A gente tem a questão do estudo da realidade, como eu falei para vocês, né? Esse daqui é um grupo lá na cidade de Maringá, no interior do Paraná, onde a gente trabalha o Índice de Desenvolvimento Sustentável local, através da parceria que a gente tem, mas é um estudo público do Instituto Cidades Sustentáveis, analisando, então, os indicadores e entendendo os gargalos para que a gente possa ter a proposição de projetos ou a ampliação daqueles que já existem. Nós temos também encontros de rede, que são encontros mais vivenciais para criar vínculo entre essas pessoas, porque a criação de vínculo é o que mantém essa rede unida depois, e mesmo em locais onde a gente não trabalha mais, né, mas a gente teve a construção da atividade no local, a gente ainda tem uma rede formada com pessoas que se conhecem e se reconhecem nesse processo de protagonistas locais pelo desenvolvimento sustentável. A troca de experiências, que também faz parte desse momento
presencial e a mobilização. A cada ano a gente tem, como vocês viram ali nos números, um aumento significativo, tanto das redes locais quanto dessa rede nacional que a gente fomenta aí com a questão do Instituto. E a certificação, né? Aqui foi a primeira certificação que a gente teve pós-pandemia, ainda com as máscaras, mas para mostrar que mesmo nesse momento a gente teve uma grande mobilização. A certificação ela é a grande cereja do bolo, né? Mas na verdade a certificação para a gente ela é uma estratégia para que as pessoas completem todo esse passo a passo, né, de mobilização local e das etapas anteriores que eu coloquei ali para vocês, né? Então, na certificação, a gente tem presença de autoridades locais, a gente traz um momento também com as expressões culturais do território, que é muito importante, e é sempre uma grande festa de reconhecimento dos atores que fazem a diferença na sua localidade. Como que funciona essa trilha de certificação do selo social? E eu não estou escutando vocês, se vocês tiverem dúvida ou se alguém levantou a mão, por favor, abra o microfone para que a gente possa conversar, tá? A partir da inscrição na plataforma, né, então desse primeiro momento aqui de inscrição que ela é feita na plataforma, então é divulgado um edital na cidade onde vai acontecer. O edital é aberto, mas com número de vagas, né? A limitação é o número de vagas. E a gente tem, então, essa questão da inscrição via plataforma. A partir da inscrição, a gente verifica, né, se está ok, se é uma organização com CNPJ ativo, etc. E tem o aceite dessa inscrição, e a partir disso a gente começa encontros presenciais de formação, são pelo menos 5 encontros, né, presenciais, e também a assessoria individual online. Essa assessoria ela acontece a partir do momento que os participantes colocam as suas iniciativas, né? A gente chama de iniciativas, porque quem vai me contar se é uma campanha, um projeto, um programa, um serviço, é o participante. Então, ele coloca a iniciativa social, apontando que tipo de iniciativa ela é e os resultados relacionados com os ODS, a partir de uma metodologia própria que a gente tem, e ele recebe uma assessoria individual com um checklist mesmo, que volta para cada projeto falando assim, olha, isso daqui está ok, esse ODS aqui talvez não seja esse, né, esse resultado não está de acordo com esse ODS meta, enfim, faz uma adequação do projeto para que a gente tenha, para cada resultado, o seu ODS compatível com evidências que apontam isso, porque depois isso fica público, inclusive na plataforma do selo social para verificação. E aí a gente tem a entrega dos critérios de certificação. O primeiro critério, como a gente quer fazer rede, é a presença no encontro. Precisa ter pelo menos 75% de presença nesses encontros aí que a gente faz na localidade. Precisa também estar com a certidão negativa de débito municipal em dia, ou seja, ter o CNPJ ativo, né, e sem dever nada para o seu território. Ter um impacto social interno, ou seja, com os seus colaboradores, porque a gente entende que para a gente cuidar, né, da comunidade ou do meio ambiente, a gente precisa primeiro estar com a casa em dia, então também precisa ter resultados voltados para o seu público interno e para o público externo, que aí sim é com a comunidade ou meio ambiente. E verificar a existência de critério específico por território, porque eu vou explicar aqui para vocês, o programa ele vai numa sequência de evolução que a cada ano a gente vai subindo a régua, né? E, por exemplo, no segundo ano a gente pede um critério de também apresentar uma parceria, que não faça projetos sozinhos, que tenha que ter parceria. E assim a gente vai fomentando e também tendo uma metodologia nesses encontros presenciais que levam, né, a conseguir atingir esse critério do ano. Então, a gente trabalha bastante com, a cada ano, aí, novos desafios, tanto para que esses participantes evoluam, né, no quesito de formação de rede e de impacto social, mas também para que a gente tenha um novo estímulo a cada ano aí na participação. Bom, a partir do momento que esses participantes cumpriram, que isso acontece, então, as inscrições iniciam quando o ciclo é anual,
né, em março e finaliza em novembro, a partir de novembro a gente tem uma análise de uma curadoria externa, ou seja, nós chamamos organizações que trabalham com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que eles façam um double check daquilo que a gente já validou. Então, eles validam tanto os projetos locais quanto o próprio trabalho do Instituto Selo Social. O ano passado, nós tivemos participando o próprio Itamaraty, a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Movimento Nacional dos ODS, o MEC, um observatório, inclusive, de sustentabilidade da América Latina. Então, a gente convida pares que têm um trabalho relevante sobre o assunto para que faça, então, essa validação. E se essa curadoria, por um acaso, reprovar algumas das atividades, ela realmente não vai ser certificada. E, então, depois desse double check, é aí que a gente tem, então, a certificação e a divulgação dos participantes, né? Como eu disse, o Selo Social ele é um projeto que é dentro de um programa de 5 anos, né? Então, o que eu apresentei agora para vocês foi como que funciona no ano, né? Então, a cada ano, a gente tem esse ciclo de inscrição, presença nos encontros, assessoria, validação dos projetos e a certificação, mas a cada ano a gente tem uma temática diferente. Como eu disse, a gente vai subindo a régua. Então, no primeiro ano, a gente tem uma metodologia totalmente voltada para o reconhecimento, né, tanto dos protagonistas locais, mas principalmente do reconhecimento dos projetos e dos seus resultados, não só como números, mas como impacto social. Né? Então, qual é o meu resultado numérico e o que isso reflete em termos de impacto em ODS no meu território? Esse é o primeiro grande reconhecimento. Depois a gente tem uma metodologia no segundo ano de integração nos encontros, onde a gente, então, solicita que cada participante tenha pelo menos uma parceria formalizada para desenvolver os seus projetos. No terceiro ano, a gente traz elementos de inovação, tanto de gestão da organização, quanto do projeto. E aí, nesse ano, além dos critérios anteriores, ele tem que apresentar qual é a inovação que ele realizou durante aquele ano. No quarto ano, a gente entende que se a gente tem um grupo que se reconhece, se integra e tem condições de inovar, a gente pode planejar junto. E aí a gente começa um planejamento e um trabalho de grupo para a melhoria dos indicadores locais. E aí os participantes são desafiados a desenvolver novos projetos para melhoria do desenvolvimento local, e a partir do quinto ano a gente vai colocando, então, esses projetos em prática, e tem cidades onde nós estamos há 10 anos, por exemplo, onde a cada ano a gente escolhe um ODS prioritário, que é um gargalo da cidade, planeja um desenvolvimento para ele e vai trabalhando a transformação desse indicador. Em cidades pequenas, como, por exemplo, eu estou aqui em Santa Catarina, no litoral, tem Balneário Pissarras aqui do lado, né, que é uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes. Quando a gente fecha esse ciclo de 5 anos, a gente entende, né, as lideranças locais não mudam, né? Então, a gente entende que esse grupo já tem condições de se reconhecer, integrar e planejar e transformar sozinho. E em cidades maiores, como no Distrito Federal, ou, por exemplo, Sorocaba, no interior de São Paulo, a gente já está a Sorocaba há 10 anos, Distrito Federal há 9, porque as lideranças mudam muito, são cidades grandes, então a cada ano a gente tem, né, que repassar de novo esse reconhecimento, essa integração, essa inovação, para poder planejar com eles a questão do ODS prioritário, e vai a cada ano fazendo essa construção de rede. Então tem uma metodologia um pouco diferente nessas cidades onde a gente continua a partir do quinto ano. Bom, eu expliquei para vocês até agora o selo ODS, o selo social, né? E o selo ODS Educação, né, que foi o selo que me trouxe várias parcerias importantes, como, por exemplo, do Cefet, da professora Aline, que está aqui com a gente, me fez conhecer várias iniciativas importantes de instituições de ensino. Ele vem da metodologia do selo social e um pouco também da minha história pessoal. Eu sou enfermeira de profissão, né, e trabalhei, na verdade, como professora universitária, e fiz mestrado, doutorado, então trabalhei muito nessa questão da academia,
com coordenação de curso de graduação, de pós-graduação, e entendo essa potência, né, que a academia tem nos territórios onde estão, inclusive com uma correlação positiva de quais são os ODSs que aquela instituição de ensino trabalha prioritariamente e uma relação positiva desses ODSs na cidade. Então, a partir disso, e como eu tinha já ficado algum tempo, né, fora da educação com o selo social, a gente sai da academia, mas a academia não sai da gente. Então, eu procurei a UNB na época, né, porque a gente já tinha o selo social lá em Brasília e a gente tinha a UNB envolvida, inclusive na época o professor Tiago Guer, que hoje está na Secretaria-Geral da Presidência e cuida dessa parte de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E falei para ele, né, dessa minha dor de querer ter um programa de reconhecimento também de estímulo para as universidades, para que a gente pudesse, então, ter essa visibilidade também das ações que as universidades fazem aí em prol da Agenda 2030. E aí, através de um edital do grupo da sociedade civil, lá do GT da Agenda 2030, financiado pela União Europeia, a gente montou o selo ODS Educação, né, que hoje, por exemplo, a gente tem participando 29 universidades federais esse ciclo, né, desse ano. 32 institutos federais, 14 universidades estaduais, 42 instituições de ensino superior privadas, 38 comunitárias e 57 escolas de educação básica e fundamental. E por meio dessas parcerias, né, com a academia, a gente também desenvolveu esse guia de metas locais, que é um guia que trabalha principalmente, como eu disse, né, quando a gente fala, por exemplo, eu trabalho com o ODS 4, que é um ODS de educação, falo de educação porque todo mundo passou pela escola, né? A gente tem aí 10 metas relacionadas aos ODS 4, mas a gente sabe que tem metas que elas estão relacionadas a mecanismos internacionais ou a governo federal, que eu, Karina, como OSC, vocês como empresas ou um governo local não consegue trabalhar para a melhoria daquela meta, né? Como, por exemplo, melhorar o investimento de países insulares. A gente não vai conseguir fazer isso com um projeto local. Então, esse guia, ele das 169 metas, ele enxuga para 79, para que a gente foque naquelas metas e desenvolvam projetos que estejam relacionados com essa questão do desenvolvimento social local. Um outro exemplo que eu gosto de dar muito é do ODS 17, que ele tem 19 metas, por exemplo, e só tem uma de ação local, que é justamente a gente fazer parcerias público-privadas e entre sociedade civil para alcance da Agenda 2030. O restante são acordos internacionais, né, para fomento de países que não cabe para a gente aqui. E através desse guia que mostra, então, por exemplo, quando eu falo do ODS 4 ou do ODS 1, por exemplo, né, eu trago para esse guia, ele traz para cada um, por exemplo, quais são as metas de ação local. E aí, de novo, no ODS 4, por que eu falo isso? Né? Tem 10, mas quais são as metas que a gente pode agir? E mais do que isso, quando você fala que você trabalha com ODS 4, você está me falando do quê? Que você trabalha com educação para empreendedorismo, que você trabalha para que todos os adultos saibam português e matemática, que você trabalha para que a escola tenha infraestrutura para receber adequadamente os alunos, que você trabalha com educação básica, de qualidade, então, com a meta, que a meta deixa isso claro, é que eu vou saber exatamente o teu trabalho. Então, quando você fala, eu trabalho com a DS4, ok, mas o que dentro da DS4? Qual que é a meta que você ajuda? E isso tem trazido muito pertencimento. E esse material, ele traz isso. Quais são as metas de implementação local? O que auxiliar, né, o que realmente auxilia? Então, quais são os tipos de iniciativas sociais que auxiliam no alcance dessas metas e o que não contribui, porque a gente entende que o óbvio muitas vezes precisa ser dito, né? Para que a gente não tenha projetos que vão ser desenvolvidos querendo a certificação e não serão certificados. Então, por exemplo, aqui no ODS 1, ações de doações esporádicas ou pontuais de roupa, cesta básica, alimento, etc., não tira ninguém da situação de vulnerabilidade social. Ah, Karina, mas não é um projeto importante? Eu não estou falando que não é um projeto importante, mas ele não está alinhado
as metas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é na erradicação da pobreza, retirar aquela família de uma situação de vulnerabilidade social, por exemplo. Né? Então, para cada um tem isso, a gente também tem as evidências que são necessárias colocar na plataforma para comprovar que atingiu a meta e quais são os indicadores locais que podem ser utilizados para entender, né, qual é a prioridade de trabalho dessa meta no seu território. Aqui a gente tem a página, né, do selo social, que depois que fica público, né, depois que passa pela certificação, cada projeto ganha, então, uma landing page ali que fica pública, mostrando a foto, a descrição, o público beneficiado, quais foram os ODS, enfim, e com contato para que, por exemplo, se eu quero saber no selo ODS Educação, quem trabalha com ODS 12, eu consigo ir lá na plataforma fazer um filtro. Inclusive, a gente está, essa semana, revendo isso, então talvez se vocês forem mexer agora, eu ainda não sei se foi para o ar a alteração, né? Mas eu consigo ir lá, por exemplo, ver selo ODS Educação ou Sorocaba em 2024, quem trabalhou com ODS 12. E consigo ver esses projetos, filtrar e fazer parcerias ou utilizar disso como uma base de boas práticas para replicar, né? A geração de valor para o território, isso. A gente tem a inserção da pauta da Agenda 2030, né, que a gente está na década de ação desses indicadores locais, a adequação de projetos municipais às metas dos ODS, fortalecimento dessas organizações e, como eu falei, que eu acho que é o maior ganho, essa formação de rede de cooperação mútua, né, dentro do território, o letramento ODS para essas lideranças locais, e vocês perceberam que o letramento, né, tanto ali o nosso guia, ele é bem focado nessa questão da meta, para que... E aí eu até brinco, assim, por exemplo, às vezes me diz que fez um projeto de falar sobre água na escola, né? E aí me aponta que esse projeto tem impacto no ODS 4 e no ODS 6. Aí a assessoria vai lá e fala assim, não, você teve impacto no ODS 4, na meta 4.7, que fala sobre o ensino de sustentabilidade, de cultura de paz, etc., nas escolas. Ok. No ODS 6, a palestra não impacta. Por quê? Porque no ODS 6, quando você vai nas metas, ele está relacionado a você fazer a preservação, né, ou o uso eficiente da água, ou levar a água para as pessoas, levar saneamento, né, levar água potável para as pessoas. E você não faz isso com uma palestra. Ah, Karina, mas eu quero incidir no ODS 6. Como que eu faço? Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte: você vai lá na escola, você vai fazer isso, e depois a gente vai ter um desafio nessa escola que é diminuir o consumo de água, ou quem sabe implantar um sistema de coleta de água de chuva para usar essa água para lavar o pátio, para dar descarga, enfim. Aí sim você está fazendo um uso eficiente do recurso natural. Então, a gente vai fazendo esse letramento de ODS para as lideranças locais, para que realmente, quando você fala o impacto nesse ODS, nessa meta, você tenha o impacto comprovado nesse ODS meta. E a gente tem a valorização e reconhecimento desses programas de impacto social local, com a capacitação desses autores, né, focada na autonomia da própria rede. Então, como eu disse para vocês, né, essas respostas rápidas, emergenciais, ou mesmo o planejamento de projetos a longo prazo, ele acontece sem a gente no território. A gente estimula que isso acontece, mas a partir dessa rede formada, essa rede ganha autonomia. E a melhoria dos indicadores locais também, como a gente tem visto em outros territórios que a gente atua. Quem já patrocinou o Instituto, e eu já estou terminando, tá, gente? Ficou cumprida a apresentação aqui, mas acho que é importante a gente detalhar essas questões. Então, quem já patrocinou, quem já esteve com a gente, alguns ainda estão, a maioria, a gente tem hoje 98% de permanência dos nossos, uma média de 98%, no último ano foi 100% de renovação dos nossos patrocínios. Quem é parceiro, então, as prefeituras locais, órgãos públicos, eles são parceiros institucionais, a gente não trabalha com a verba do órgão público, porque a gente entende que essas verbas elas têm que ficar na cidade para
fomentar esses projetos que vão surgir a partir da rede. E a gente hoje é membro da Comissão Nacional, do Pacto Global, Movimento Nacional e outros que não estão aqui também, né? Tudo isso para falar, então, que nós estamos com a certificação do selo social agora sendo lançada no Rio de Janeiro, com uma articulação do CRA, né, e uma realização do Instituto. Nessa edição vão poder participar até 30 empresas, né, e a execução da empresa, a execução do programa só vai acontecer se a gente tiver uma adesão mínima de pelo menos 10 empresas. A ideia é que a empresa participe do programa, então compre a sua cota de participação no programa e possa indicar até 2 entidades sociais para estarem participando do programa também sem custo. Então, é a ideia de multiplicar o seu impacto social, ser certificado e ainda fortalecer essa reputação local da empresa, e a ideia é que eu vou colocar ali no chat para vocês o link onde vocês podem ter mais informações, né, sobre essa certificação que a gente acaba de lançar agora no Rio de Janeiro, para que a gente possa, então, através das redes de vocês, conseguir fazer uma implantação efetiva desse programa local e conseguir levar essa tecnologia social aí para o Rio de Janeiro, que eu sei que com certeza vai ser um dos destaques aí do Selo Social Brasil, porque a gente já sabe que tem muitos projetos incríveis acontecendo e a gente quer poder dar mais visibilidade e aumentar o impacto dessa rede que já acontece aí no Brasil. Aqui eu deixo o contato tanto meu, que sou diretora executiva, quanto do Fernando, que é o nosso presidente, que normalmente é quem faz essa apresentação, mas hoje ele está em deslocamento, por isso me pediu para estar aqui. Mas a partir do momento que o programa se instala realmente na cidade, toda a execução do programa é feita sobre minha participação e supervisão. Então, eu abro agora para que a gente faça perguntas. Vou parar de fazer aqui onde é que stop? Vou parar obrigado, Karina. Karina, se você puder me mandar esse link no privado, ali no WhatsApp, eu coloco no grupo da sustentabilidade, tá ok? Certo, já vou E aí encaminhar. todo mundo tem acesso, eu também tenho acesso, né? Seria muito importante. Muito bem. Muito obrigado, né? Muito obrigado pela sua presença, né? Muito obrigado pela excelente apresentação. E agora vamos abrir. Agora a palavra está aberta para quem quiser perguntar, sugerir, conversar com a Karina um pouco. Vamos aproveitar, esse é o momento. É só levantar a mãozinha e eu vou dando a palavra. Ok? Um de cada vez, por favor. O problema é que eu nem acho a mãozinha, sabia? Isso pode levantar a mãozinha na tela. Se possível, até abrir a tela. Então, de Noan, por favor. E, se possível, abrir a tela para que a gente não fique só com os nomes, quem está participando da reunião, que a gente possa também enxergar, né? É importante essa ligação visual. Olha lá, grande Murilo, né? É importante que a gente tenha esse link visual na hora da reunião. De Noan, pois não. Bom, Karina, eu entendi que o selo social é para a área de educação. Agora, aqui no Rio de Janeiro, eu não entendi bem se também a área vai ser educação ou vai ser tecnologias voltadas, né, para o terceiro setor, não, mas da área social. Eu só queria entender, desculpa. Isso. Olha só, são 2 programas diferentes. O Selo ODS Educação, ele é para instituições de ensino, né? Ok. Então, ele acontece, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, a gente já participa. Inclusive, a última certificação foi no Museu do Amanhã, né? Com a UFRJ, com a Cefet, tem a Fluminense participa, a Unirios, outras universidades locais. E várias universidades do Brasil todo, tá? Esse é um outro programa, não é esse que a gente está falando do Cidade. O do Cidade é o selo social,
que é um programa que vai convidar, né? Então, aí no caso, empresas, e as empresas trabalham com a padrinha 2 ONGs locais. A gente convida também órgãos públicos, né? Aí é uma contrapartida do Instituto, para que a gente tenha essa rede, essa formação de rede local. E no primeiro ano, a gente trabalha mais com reconhecimento do que já está sendo feito. Então, o que a gente vai trabalhar? O reconhecimento dessa rede. O que está sendo feito? Reconhecer esses projetos, entender pontos de melhorias nesse projeto, para, a partir do segundo ano, a gente começar esse trabalho de integração, que é o tema do segundo ano de formação de rede. E a ideia é sempre olhar para as necessidades locais, para o diagnóstico local e desenvolver projetos para esses diagnósticos. Mas também aquilo que já está sendo feito, porque, afinal de contas, se a gente não tem gargalos em outros ODS, é porque tem gente trabalhando para isso, né? Então, na realidade, o projeto vai ser para a ONG que desenvolva alguma atividade para melhorar o ambiente. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele traz o tripé da sustentabilidade, então meio ambiente, economia e sociedade. Tá? Ok, obrigado, Karina. Carmelita, obrigado a quem acatou aí, te abriu o vídeo. É muito importante esse link visual, tá? Então, vou pedir para que as pessoas, se puderem, vou pedir mais uma vez, possam abrir os seus vídeos, que a gente possa ter esse link visual que fica, inclusive, com uma reunião mais humana, a gente percebe. Tudo bem, Valéria? Carmelita, por favor. Joia, Opa, Fred, bom dia. vocês, bom dia. Só um minutinho que eu vou ter que atender a porta. Pode ir, Carmelita, pode falar. Bom dia, gente. Eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro e os institutos federais, eles têm vários campos, né? Geralmente em municípios diversos do estado. E aí eu queria saber se, quando a gente se inscreve, se cadastra, né, para fazer essa trilha do selo, se pode ser de um campus específico ou é a reitoria que teria que submeter. Porque, por exemplo, eu sou daqui do IFRJ, Rio de Janeiro, e sou do Campo São Gonçalo. No ano passado, a gente chegou a se cadastrar, mas por outros motivos até de greve e outras coisas, a gente não conseguiu seguir a trilha. Mas, nesse caso, o campus pode seguir a trilha para poder certificar ou é alguma coisa institucional da rede estadual? Ótima pergunta, Carmelita. Olha só. Então, esse para o selo ODS Educação, né? Esse é assim, ó. Eu tenho muitos institutos federais que participam e cada estado trabalha de uma forma diferente. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem os 26 campos de Santa Catarina, cada um com sua inscrição individual, colocando seus projetos. Eu, particularmente, acho que a gente tem que dar protagonismo para cada camp e que cada camp deve fazer a sua inscrição e colocar. Mas a gente tem, por exemplo, o Instituto Federal do Paraná, que inclusive vou participar de uma atividade com eles agora no próximo mês. A reitoria pega os principais projetos de todos os campos do estado e eles colocam. Então, essa forma de colocar, ela fica a critério de cada instituição. A gente fala que acha importante dar o protagonismo para a instituição e não só para a instituição, Carmelita. Depois que você inscreve, por exemplo, o Instituto Federal aí do Rio, você cadastra como usuários os professores que têm projetos e cada professor vai colocar o seu projeto e receber sua assessoria. A ideia é que o protagonismo seja de quem faz. Mas no caso do cadastro, desculpe, no caso do cadastro, pode ser feito pelo campus. Pode ser feito. Para você cadastrar, você precisa de um CNPJ. Então, nossa verificação para não ter duplicidade é o CNPJ. Então, você vai cadastrar o seu CNPJ, que é individual, e ok. Cada campus tem seu CNPJ. Tá bom, muito obrigada. Karina, desculpa, só para ajudar aqui a Carmelita. Carmelita, eu vou dar um exemplo que é um pouquinho diferente. Por exemplo, o Cefet, ele é um único CNPJ para os 8 campi. Então, realmente, quando a gente cadastra o Cefet e compreende todos os campi, tá?
O do IFRJ, e tem outros aí, outros institutos, eles têm CNPJs diferentes. Então, cada campus tem que cadastrar, porque tem CNPJ diferente. Então, se você é de São Gonçalo, quem é que vai ganhar o selo? Vai ser o IFRJ do campus São Gonçalo. Tá? Mas o campus lá do Maracanã, perto do Cefet, quer participar. Então, ele vai ter que, a coordenação do campus vai ter que cadastrar lá o CNPJ para que haja essa participação. Ok? Obrigada. Ok, obrigado. Antes de passar a palavra para a Sandra Albuquerque é da Contetur, né? Eu sei porque você está na minha lista, mas ninguém sabe. Então, eu vou pedir para que as pessoas que não têm a instituição se apresentando ao lado do nome, seria importante colocar. Até porque, lembrando que na reunião do fórum, a nossa voz é a voz da nossa instituição. Então, vale a pena que a gente coloque o nome da instituição ao lado do nosso nome, né, para possa identificarmos. Sandra, por favor. Sandra Albuquerque está com Tetur. Então, por favor, Sandra. Sandra? Acho que ela está tentando abrir o áudio. É. Ainda não, Sandra? Se quiser Ela disse que escrever. não está conseguindo abrir o Sandra, microfone. enquanto você abre o áudio, eu vou passar a palavra para a Valéria, que ela ia falar naquela hora que você não levantou a mãozinha, Valéria. Eu não identifiquei que você queria falar. Pois não, Valéria, pode falar. Será que é Valéria? Eu não, eu queria só dar bom dia. Ah, tá. Queria dar Então bom tá dia e bom. dizer assim, olha, eu vou ter que fechar aqui porque tocou por acaso a campainha aqui. Mas eu Ah, estou então tá bom. acompanhando, enfim, estou ouvindo Tá aí ok, Valéria. com Tá ok. tranquilidade. Sandra, Bom já dia, conseguiu abrir o Valéria. áudio? Obrigada. Eu acho que ela não está nem conseguindo me ouvir. Você está me ouvindo? Não, acho que ela não está me Talvez ouvindo, ela não. tenha que sair e entrar, porque ela não configurou Se ela tiver de fone, aí pior ainda. Ela tem que sair e entrar de novo para habilitar, para sair desse mudo aí. Talvez seja isso. No Ou Zoom. tentar escrever, Sandra, se você quiser colocar a pergunta no chat. Isso, escreve no chat que a gente dá uma olhadinha. Enquanto ela está se arrumando, se mais alguém quiser Ela falar, colocou no chat que está ouvindo, sabia? ela está com alguma dificuldade Ela lá que a está gente. ouvindo, mas o microfone É, dela está fechado, é por isso, não É, está é. habilitado. Ela tem que, na verdade, ou sair, ou tentar habilitar, ou tirar o fone, se ela tiver de fone. É isso. até daqui a pouco ela resolve, né? Vamos lá. Mais alguém? Enquanto ela está se resolvendo ali, a gente pode ouvir outra pessoa. Ok, você quer, desculpa, Sandra, você quer falar sobre o trabalho com os quilombos. Ela já acho que ela vai entrar e sair de novo, pelo visto ali. Vamos ver. Mas de qualquer maneira, aqui a Valéria Marques, do SR Bio, fez uma pergunta, Karina. Instituições como autarquias podem participar? Sim, podem participar. Autarquias estaduais, né? Podem sim. A questão é o CNPJ, né? É ter o CNPJ Tendo para fazer. CNPJ, está habilitado. Exatamente. Mais alguém? Carmelita? Me surgiu uma outra dúvida aqui. É, organizações da sociedade civil, como ONGs, associações, que são parceiras de instituições educacionais, elas podem individualmente se cadastrar para conseguir o selo?
Carmelita, Gente, no selo ODS Educação, ele é exclusivo para instituições de ensino. tá, Se na descrição lá da ONG nós temos organizações de sociedade civil participando, ela tiver, né, descrito como principal função atividades de ensino, ok, tá? entendi. Se não, por exemplo, se for o caso aí, né, do selo social, aí sim ONGs podem participar, né? ONGs são sempre a maioria de participantes, inclusive, né, nesse selo das cidades, né, que é Entendi. diferente desse selo ODS Educação. Então tá. Tem o selo social, no caso entraria, né, na trilha do selo social. Presencial, isso, exatamente. É presencial? O selo O social é selo social, presencial? sim, é presencial. As atividades no território, as discussões de diagnósticos, treinamentos são presenciais. O do selo ODS Entendi, Educação, não. entendi. Tá ok. Obrigada. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat, né, sobre o Condetur, se pode ter o selo social. Sim, sim, é possível. Aí seria participar da trilha também, né? A ideia de lançamento do selo social, inclusive, assim, nós estamos testando uma nova forma, porque o selo social, normalmente, nas cidades onde nós estamos, ele é gratuito para todos os participantes. A gente tem um grupo de local, de empresários que fazem o aporte financeiro necessário para que o programa aconteça. E a gente entendeu que se a gente diluísse isso, né, com as empresas locais aí no Rio de Janeiro, talvez a gente teria uma chance de emplacar o programa de uma forma mais rápida, para que a gente já pudesse, a partir do próximo ano, estar trabalhando o programa na cidade. Então, a ideia é que a empresa contrate e traga mais 2 ONGs para participar, e as vagas de órgão público o Instituto daria como contrapartida, né? Mas sim, é possível com o Detur e outras organizações que estão, né, todas as organizações que estão aqui conosco. Mais alguma dúvida? Mais alguma colaboração? Eu lhe enviei o link com as informações de Já, inscrição, tá? já está E no grupo do WhatsApp da Câmara Setorial, tá? Eu já ótimo, e entrei em ficamos à contato com você. disposição se surgir outras dúvidas aí durante o caminho, tá? Ok, então vamos fazer assim. Deixa eu ver aqui, a Sandra. Atuamos com 12 municípios da Costa do Sol e temos instituições, ONGs com os artesanatos, né? Então é por isso que ela perguntou se pode participar. Tendo CNPJ, pelo que eu entendi da Karina, tem CNPJ, pode participar, né? Então, É, é isso, Karina? não exatamente, é isso, com a diferenciação que nesse selo social do Rio de Janeiro especificamente, cada empresa que indica 2 ONGs para participar. Ok, perfeito. Mais alguma dúvida? Bom, o fórum se coloca em aberto para qualquer dúvida ou sugestão que queira ser colocado após o final da reunião, a gente repassa para a Karina e, consequentemente, repassa a resposta e o que ela for falar, né? Então, não tem mais nenhuma dúvida, se não tem mais nenhuma colocação, mais um instantinho para ver. Então, vou agradecer imensamente a sua presença. Karina, vou pedir a sua permissão para gravar o seu número aqui no meu WhatsApp institucional e qualquer coisa a gente se comunica de forma direta, tá ok? Muito obrigado pela sua apresentação. É realmente um tema relevante, muito importante. Agradeço a sugestão da Aline e muito obrigado a todos pela participação. E vamos ver nossa próxima reunião, se a gente já vai ter condições de começar a planejar nosso encontro depois da COP30. É interessante a gente planejar já desde já, aguardar as diretrizes da COP30 e depois já iniciar o ano com o evento, se tudo correr bem. Né? Tá ok? Então, agradeço a participação de todos. Mais uma vez, muito obrigado, Karina. Tudo de bom.
Até logo. Eu Obrigada, gente. agradeço. Parabéns, Karina. Obrigado. A Sandra me deixou um convite aqui, isso que eu ia falar, pode passar o meu contato. E, Aline, muito obrigada pela ponte, fico à disposição também. Agradecida. Obrigado. Até logo, um Obrigada, ótimo dia a gente. Até a todos. próxima. Uma Até a boa próxima. tarde. Tchau. Que bom te ver, Valéria. Um abraço. Vou te ver, Fred. A gente vai se falando. Tá bom. Tchau, um abraço. Um Abraço, abraço pessoal. a todos.